Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos começar aí mais um vídeo aí do nosso curso de jurisprudência tributária. Pessoal, nesse vídeo a gente vai começar aí o módulo de ITBI, tratando sobre o quê? Tratando sobre momento de incidência desse imposto. É uma decisão aí recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito de um recurso extraordinário com repercussão geral, uma decisão bem recente. Na verdade, consolidou o entendimento que os tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, tinham quanto ao tema, né? Um entendimento clássico aí de que o momento de incidência do ITBI, né, o momento que ocorre o fato gerador desse imposto, é com o registro, com o registro aí do título aquisitivo, por exemplo, a escritura definitiva de compra e venda. Então vamos lá, vamos aqui para o slide. Coloquei para vocês aí, olha aí, ITBI, né? Então, o fato gerador do imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis, o vulgo ITBI, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro. Decisão bem recente aí de 2021, ok? Então, vamos lá, pessoal, olha aqui para mim. Então, primeiro, qual é o fato gerador do ITBI? É a transmissão. Mas o que é a transmissão, professor? A transmissão, pessoal, não é uma mera mudança de titularidade. Não é bem o objeto dessa decisão, mas é importante eu falar um pouquinho com você sobre isso, né? Sobre o conceito de transmissão. Muitos têm essa falsa noção, é uma mera mudança de titularidade. O imóvel era de titularidade do João e passou a ser de titularidade da Maria. Sim, a mudança de titularidade é importante, mas ela não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Então precisa haver mudança de titularidade para ocorrer transmissão, mas precisa sempre acontecer algo a mais. O que é esse algo a mais? É que essa mudança de titularidade ela deve acontecer em função da celebração de algum contrato. Então essa transmissão, essa mudança de titularidade tem que acontecer no âmbito de uma relação jurídica contratual, em que o proprietário ele manifesta sua vontade em alienar esse imóvel. Então essa manifestação de vontade em relação à alienação é fundamental. Mas, professor, por que tem que ter essa manifestação de vontade? Por quê? Porque há situações em que há uma mera mudança de titularidade, mas não há transmissão. Por quê? Por que não há transmissão? Porque não houve essa manifestação de vontade. São as clássicas formas originárias de aquisição de propriedade, como, por exemplo, na desapropriação e na uso capião. Nessas duas situações há mudança de titularidade, mas não há transmissão. Por quê? Porque não há manifestação de vontade do proprietário em alienar esse imóvel. Então vamos lá. Transmissão. Quando que acontece a transmissão? Professor, a transmissão acontece quando o proprietário do imóvel resolve vender e ele celebra com o comprador a escritura de compra e venda. Então eles vão lá no cartório, né? Porque, em regra, para você celebrar um contrato de compra e venda, tenha como objeto um bem imóvel, lá de acordo com o Código Civil, precisa ser por meio de uma escritura pública, tem que seguir essa formalidade, é uma exigência do Código Civil. Então tem que ir até um cartório, até um cartório de notas, até um tabelião de notas, lavrar essa escritura pública de compra e venda. E aí o comprador paga para o vendedor, eles celebram ali a escritura pública de compra e venda, o cartorário vai exigir o pagamento do ITBI com uma condição para a lavratura dessa escritura e pronto. A transmissão aconteceu aí, o comprador já é proprietário, já é dono. Não. Se você tem essa ideia, é uma ideia equivocada. Mas eu já celebrei a escritura, eu já sou dono, eu já sou proprietário. Você até pode se comportar como dono, mas formalmente, juridicamente, você não é proprietário ainda. Não houve a transmissão ainda do direito real de propriedade.
O Código Civil, mais uma vez o Código Civil, né? Para o estudo do ITBI é fundamental o Código Civil. No Código Civil, no artigo 1245, eu não coloquei no material de apoio, né? Mas anota aí, depois você consulta. Ou para o vídeo aí, digita no Google aí o Código Civil e vai lá no artigo 1245. O artigo 1245 ele fala, olha, somente ocorre a transmissão da propriedade de um imóvel com o registro. Então não basta lavrar a escritura pública de compra e venda, não basta celebrar o contrato de compra e venda. Para ocorrer a transmissão, e isso é importante para fins de incidência do ITBI, não basta a celebração do contrato. Precisa levar esse contrato, esse título aquisitivo a registro, né? Antes desse registro, o comprador do imóvel não é formalmente proprietário. Porque para ser proprietário tem que estar com o nominho lá na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. E para que esse nominho apareça, precisa levar registro. Então você pega a escritura de compra e venda, a escritura pública de compra e venda e leva registro. É nesse momento que ocorre a transmissão. E é nesse momento que o comprador se torna efetivamente proprietário. Dá para dizer, olha, agora eu sou proprietário. Antes era um mero possuidor. É um possuidor com ânimo de domínio? Sim, mas era um mero possuidor, não era proprietário ainda. A propriedade somente é transmitida com o registro. Então, pessoal, em função disso, o Supremo Tribunal fala, ok, se a transmissão, de acordo com o artigo 1245 do Código Civil, ela ocorre somente com o registro, então é nesse momento que vai ocorrer a incidência do ITBI, vai ocorrer o fato gerador, é nesse momento que nasce a obrigação de pagar esse imposto. Então, não seria possível a exigência do ITBI antes. Na verdade, essa afirmação que eu coloquei aqui não é de toda verdade. Na verdade, há sim a possibilidade de o município exigir o ITBI antes. Mas o fato gerador, e é isso que foi decidido pelo Supremo, o fato gerador ocorre com registro. Ocorre com registro. Por que isso é importante? Porque os municípios, eles divergem um pouco desse entendimento. As leis municipais prevêem que o fato gerador do ITBI ocorre com a lavratura da escritura definitiva de compra e venda. É tradicional você ir até o cartório, lavrar a escritura pública de compra e venda e o cartorário lhe exigir o pagamento do ITBI. Por quê? Por que o cartorário exige? Porque ele quer? Não, porque há uma lei municipal exigindo... prevendo esse dever jurídico do cartorário em exigir o pagamento do ITBI para que seja lavrada a escritura de compra e venda. Só que o Supremo está dizendo, olha, o fato gerador do ITBI ocorre com registro. Aí você vai falar, pô, então é inconstitucional essa lei municipal que prevê que o ITBI tem que ser recolhido no momento da lavratura da escritura de compra e venda, ou um pouquinho antes, né? Porque você tem que levar o comprovante de pagamento do ITBI, então você já tem que ter pago o ITBI antes da lavratura da escritura pública de compra e venda. Então você está me dizendo que é inconstitucional essa exigência? Não. Então estou dizendo que é inconstitucional. O município pode exigir antes. Pode exigir o pagamento do ITBI antes. Falou, não, professor, pirei. Olha aqui no slide que eu coloquei para você. Momento de incidência é diferente de momento de pagamento. Isso é muito, muito importante, pessoal. Olha aqui para mim. Isso é muito importante. O que o Supremo decidiu é que o momento de incidência, o momento que ocorre o fato gerador, é com registro. Então, é nesse momento que nasce a obrigação de pagar o tributo. Mas há a possibilidade, sim, de o município exigir uma forma de antecipação do pagamento do ITBI. Você está assustado por quê? Você nunca estudou ICMS, a substituição tributária progressiva, no caso do ICMS, em que os estados exigem que a indústria pague, por exemplo, o ICMS de forma antecipada em relação às operações que serão realizadas até o consumidor final. Lá você comprando uma cerveja no boteco. A indústria, a fábrica que produziu a cerveja já antecipou, já pagou o ICMS nessa situação. Então o fato gerador aconteceu quando o boteco vendeu para você a cerveja, mas o ICMS foi recolhido antes. Então aí é uma forma de você antecipar.
de você antecipar a exigência do pagamento do imposto. Isso é possível, inclusive tem previsão aí na Constituição, né? No artigo 150, parágrafo 7º, há essa previsão. Não, professor, esse dispositivo aí é para o ICMS. Não. Para aí. Eu não coloquei para você, mas para aí e consulta lá a Constituição. Eu sei que esse dispositivo, né, o artigo 150, parágrafo 7º, você lembra quando você estudou o ICMS, a substituição tributária progressiva. O professor fala, olha, né, tem um dispositivo na Constituição que dá fundamento de validade para esse tipo de substituição tributária, né, que você paga o ICMS antes da ocorrência do fato gerador. Mas, na verdade, esse dispositivo, o artigo 150, parágrafo 7º, em nenhum momento fala de ICMS, ele fala de qualquer imposto, né, de qualquer tributo. Então eu poderia sim utilizar esse dispositivo para legitimar a exigência antecipada do ITBI antes do registro, como os municípios fazem, na sua grande maioria, em exigir o ITBI no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda. Então, veja bem, uma coisa é o momento do pagamento, que normalmente é depois da ocorrência do fato gerador. Ocorre o fato gerador, você dá um prazo aí para o contribuinte pagar, para o sujeito passivo pagar. Mas é possível sim, e há outras situações além do ICMS em que o imposto, o tributo é exigido antes da ocorrência do seu fato gerador. Então isso não é estranho, isso não é algo inédito, não é algo inovador aí dos municípios no que se refere ao momento do pagamento do ITBI. Então é muito importante distinguir na cabeça de vocês o momento que ocorre o fato gerador e o momento em que é exigido o pagamento. Tranquilo? Então, é isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.